começar. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a terceira aula de segurança na armazenagem, manuseio e transporte de produtos perigosos. Hoje a nossa aula vai ser mais focada nas cargas perigosas, né? Que é a finalização ali da apostila de vocês. São as últimas páginas, se eu não me engano, da 30 até a 44. Então a gente vai ver essa sinalização, esse transporte de cargas perigosas. Então, lembrando aí, né, que é uma carga perigosa, na verdade a gente fala o nome meio errado, porque carga perigosa é diferente de transporte de produto perigoso, né? Carga perigosa, se a gente for pegar ali a definição, é aquela carga que pode estar mal condicionada, pode estar mal amarrada, mal entrelaçada ali dentro do caminhão, aí ela vai ser uma carga perigosa, é aquela que pode cair, né? Agora, o transporte de produto perigoso já vai ter a ver com a substância que está sendo transportada. Então, essa nomenclatura fica errada, às vezes. Até na apostila de vocês falar carga perigosa, né? Mas a gente pega a legislação, né, de acordo com o transporte de produtos perigosos. Acabou que no dia a dia o pessoal juntou e como se fosse a mesma coisa, mas aí tem essa diferença, tá bom? Então, lembrando aí, produto perigoso, né? Qualquer substância que, devido às suas características, podem oferecer riscos, tanto à saúde das pessoas quanto à segurança, né? E a questão ambiental também. Então, o transporte dessas substâncias segue, né, uma lei específica e tem suas características específicas. Tem uma classificação, que a gente vai ver, que é conforme critérios da ONU, para classificar esses produtos, porque para cada tipo de produto eu vou ter, né, ali, por exemplo, formas de agir no caso de acidentes. Essas leis, né, são publicadas ali pelo Ministério dos Transportes e separam ali as cargas de acordo, os produtos, perdão, de acordo com o risco que eles apresentam. E tem toda uma forma de você saber qual que é o produto que está sendo, né, transportado. Primeira coisa que a gente vai ver, o número de risco. O número de risco, vocês já devem ter visto essa plaquinha aí nos caminhões, nas estradas, né? Essa plaquinha, com essa numeração, ela traz duas informações para a gente. A primeira linha aqui é o número de risco. Esse número aqui pode ser formado por um, dois ou três algarismos, de acordo com a intensidade do perigo, né? Quando tem um algarismo só, é um produto mais tranquilo, menos perigoso. Quando tem dois algarismos, ele já é mais perigoso, ele tem uma, digamos, uma periculosidade média. Quando tem três algarismos, aí ele tem um perigo alto, né? Ele é muito perigoso. Aí cada número vai ter uma classificação, um significado específico. O número um é explosivo, a gente vai ver no próximo slide. O número 2 é tal coisa. Então, primeira linha aqui, ela vai trazer para a gente qual que é a classe de risco, qual que é o número de risco, né? Não é o produto em si. O produto em si é a numeração de baixo. Aí tem uma tabela enorme, gigantesca, depois eu vou mandar para vocês, né? Com cada substância que tem esse número da ONU aqui. É como se fosse o código da substância. Gasolina é um, álcool é outro, né? Explosivo à base de nitroglicerina, tem o número dele. Então, esse número de baixo aqui é de acordo com o produto. O número de cima é o número do risco. Significado desses algarismos, dos primeiros ali do número de risco, né? Se tiver um número um, é um explosivo. Número 2 são gases.
Número 3, líquidos inflamáveis. Número 4, sólidos inflamáveis. Número 5, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Número 6, substâncias tóxicas e infectantes. 7, para materiais radioativos. 8, para substâncias corrosivas. E 9, para aquelas cargas, né, aqueles produtos, aquelas substâncias que não se encaixaram nas outras, né, mas são perigosos. Então, são substâncias e artigos perigosos diversos. São aqueles que não se encaixaram aqui, talvez por ter uma ou mais, por ter duas ou mais características aqui dentro. Aí eles passam a ser o número 9. Quando tem o número, uma letra X antes do número, significa que esse produto ele reage com água. Então já vem falando ali na plaquinha. X fala que o produto reage com água. Então, em caso de acidente, eu não posso jogar água, né? E se acontecer um acidente, um derramamento de carne for próximo à água, tem que isolar uma área muito maior, porque essa substância reage com a água. E essa reação pode ser uma reação que gera um grande desprendimento de energia. Então, vocês podem, né, ver aí, talvez, nas estradas, né, alguns caminhões que vêm com esse número, com essa letra X, antes do número aqui, antes do nosso número de segurança. Certo? Então, aqui é a plaquinha de identificação. Regras especiais, né? A letra X antes dos números significa que ela reage com água. É um alerta muito importante em caso de acidente, né, para os socorristas, para quem for prestar o socorro. A repetição do número, como eu falei para vocês, de acordo com a intensidade do risco, eu vou repetir um número. O risco mais alto é 2 números, 3 números é um risco altíssimo. E o zero no final, né, que não falou aqui no slide anterior, né, se tiver o número zero no final, é um risco. Só um minuto. É quando o risco é um risco leve, é o primeiro, é um risco mais baixo, para completar a numeração. Aqui a gente viu 33. Então é um risco alto. Se fosse ali 30, teria um risco baixo. 3 e 0. Né? E a gente não eu estou até falando errado. Quando a gente for ler esses números, a gente não fala 30, 33, 300, né? A gente fala 33, 30, 31, 10, 11, tá? A gente não fala o número inteiro, a gente fala por algarismos. Então, se fosse uma substância com um risco menor aqui, seria 30, né? Agora, como repetiu, 33 é um risco muito alto. Se fossem 3 dígitos aqui, seria mais alto ainda. Ok? Se tivesse a letra X antes, esse produto que está sendo transportado reagiria com água. Ok? Combinações especiais. Aqui alguns exemplos, né? Algumas combinações têm significados especiais e a gente precisa ter uma atenção maior, né, em caso de emergência. Por exemplo, 2,2. 2,2, como a gente viu, o 2 é um gás. Então, são gases mais perigosos. O gás, pessoal, quando tem um vazamento, ele vai expandir. Essa expansão, ele vai tomar conta do local, né? Tem gases que são altamente voláteis, ou seja, ele vai expandir muito rápido e vai embora. Esses aí, dependendo, não são tão perigosos quanto aqueles que não são tão voláteis, que se expandem mais lentamente. Ah, mas como assim? Se ele é lentamente, não vai ter perigo. Vai, porque se ele for tóxico, ele vai permanecer mais tempo ali no ambiente. Um exemplo, amônio. O gás amônio, ele demora para poder, né, se vazamento de amônia, né, do gás amônio, o amônio é um altamente perigoso, né, muito letal.
é letal para as pessoas, porque dependendo da concentração, ele entra nas vias aéreas e vai ressecando tudo, que tem essa característica de puxar, retirar a água, né, as moléculas de água, então vai ressecando, vai queimando, né? Quem respira ele, né, se a gente tiver numa concentração alta ali, já vai destruindo o sistema respiratório da pessoa. Como ele é mais lento, para quem está mais próximo ao vazamento, o risco é maior, porque ele vai ficar ali, aquele gás vai ficar naquele ambiente. Para quem está mais longe, o risco é menor e dá tempo, dá um tempo, né? Logicamente, depende da, da quantidade que está vazando, mas dá um tempo das pessoas irem embora, que ele demora para poder ir se expandir. Então, o risco vai ser maior mais próximo ali do local. Agora, aqueles que são altamente voláteis, eles vão expandir mais rapidamente, então eles vão alcançar ali um, uma área maior. Então, esse 2,2 ele traz para a gente ali os gases que são muito perigosos. Então, teve um acidente ali, você tem que isolar a área. Se ele for muito volátil, uma área maior. Se ele for pouco volátil, uma área menor. 3,2,3, né, voltando aqui para a gente ver o que é o número 3. O número 3 são líquidos inflamáveis. Nós veremos aqui que tem as categorias 3,0, 3,1, 3,2. Tá? A gente vai ver nos slides mais à frente aqui. E o 3,3,3. Então, são nossos gases e líquidos com características específicas de inflamabilidade. São aquelas substâncias que podem pegar fogo. Por isso que ela é uma combinação especial que a gente tem que tomar um cuidado maior. Número 362, ou X362. Lembrando que o 3 é líquido inflamável, né? Então, são líquidos inflamáveis e tóxicos que reagem com água. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a reação dele com a água pode gerar uma explosão. 382 e o X382, líquidos inflamáveis e corrosivos que reagem com água. Então, além de ser inflamável, poder pegar fogo, ele é corrosivo. Então, ele vai corroer o que tiver próximo ali. É uma espécie de um ácido ou uma base. 44 ou 462, aqui já são sólidos, porém com características altas de periculosidade. 482, 539 e o 90 são produtos corrosivos, peróxidos e produtos perigosos diversos. Então, aqui são. Falei para vocês, né? A gente sabe aqui que o número 2 é o gás, representa gás. Aí a sequência que vem depois vai ser o tipo, né? Exemplo, o 2,0 é um gás inerte. O gás inerte é um gás que não reage, né? Ele não vai reagir com o oxigênio, ele não vai reagir com a água. Então é um gás que não tem tanta, não oferece tanto risco em caso de acidente. Vai ter o vazamento dele, ele vai embora, você vai ter que isolar a área, que talvez ele pode, né, ser prejudicial às pessoas pela inalação, mas ele não vai reagir, ele não vai explodir, né, e ele não vai ter problema com a água, por exemplo. 2,3 já é um gás inflamável, é um gás mais perigoso. O 2,6 já vai ser um gás tóxico. O 2,6,6 é um gás muito tóxico. O 2,2 é gás refrigerado, aí tem que tomar cuidado por causa da condição de temperatura, porque se ele está sendo transportado refrigerado, tem um porquê. Então, por exemplo, se ocorrer um acidente e tiver um vazamento, você vai ter uma diferença na temperatura. Essa diferença da temperatura pode aumentar, né, a reatividade desse gás. 25 não, 2,5, um gás oxidante, né, que é o gás, né, que vai oxidar, né, ele vai pegar o oxigênio, vai sequestrar o oxigênio.
Então, gases refrigerados, por exemplo, apresentam riscos específicos em relação à temperatura, relacionados à temperatura extremamente baixa. Então, a temperatura extremamente baixa, ele ali guardadinho, ele não vai oferecer tanto risco. Mas, se ele aquecer, né, ele pode aumentar o risco aí para quem está próximo daquele local. Tranquilo até aqui, pessoal? Muito obrigado. Exemplo de número de risco agora dos líquidos. Dos gases, agora dos líquidos. 3,0. Líquido inflamável com ponto de fulgor entre 23 e 60 graus, que é, né, ali, temperatura ambiente. 3,3. Líquido muito inflamável. Então, o ponto de fulgor dele é menor do que o 23, menor que a temperatura ambiente. 3,36. Líquido muito, além de inflamável, muito inflamável, ele é tóxico. 3,38. Líquido inflamável e corrosivo. Inflamável, que eu tive a repetição do 3, e o 8 aqui é porque ele é corrosivo. Agora os sólidos, né? Exemplos de número de risco dos sólidos. Sólido vai ser o número 4, né? 4,0. Sólido inflamável ou sujeito a alto aquecimento. 4,4. Sólido inflamável que se funde em temperatura elevada, ou seja, ele derrete, né, em temperatura elevada. 5,0. Produto oxidante que favorece incêndios, não que ele provoque, mas ele favorece incêndios. 6,0. 6,0. Produto tóxico ou nocivo. 7,0. Produto radioativo. 8,0. Produto corrosivo. Então, os sólidos vão começar com o número 4, os oxidantes com o número 5, os tóxicos com o número 6, radioativo com 7 e corrosivo com 8. O 9,0 vai ser para produtos perigosos diversos que não foram encaixados nas outras categorias. Legislação brasileira. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da legislação, né? O que que a legislação fala? Depois eu vou passar um vídeo para vocês, eu acho que esse slide saiu da aula, que explica, resume aí a forma de fazer a classificação através dessa numeração. A gente vai ver um pouquinho sobre a legislação aqui, depois eu passo o vídeo para vocês. Tem algumas outras especificidades que são da nossa legislação. Então, em 26 de maio de 1997, foi aprovada uma portaria que vai trazer instruções complementares ao transporte rodoviário e ferroviário de produtos perigosos. Essas instruções foram para o Diário Oficial da União e estabelece as normas que são seguidas até hoje. As principais determinações desta portaria, né? Primeiro, aprovação das instruções. Aprovação das instruções complementares aos regulamentos dos transportes rodoviários e ferroviários de produtos perigosos. 2, prazo para embalagens. A parte que é muito importante. 3 anos para embalagens novas e 5 anos para embalagens já produzidas e reutilizadas. A embalagem que você está transportando aquele produto. Né? Que tem produto que vai ter logística reversa. Você compra lá um óleo, uma espécie de um óleo, né? Aí você compra, vem uma bombona de 50 litros, ou vem aquela maior de 1.000 litros. Essa embalagem tem que ter um prazo. Ela tem um prazo de validade. Ela tem um prazo para que você consiga reutilizar ela, utilizar ela para transporte de produtos perigosos de forma segura. O pessoal até vende, reutiliza, não sei se vocês já viram, o pessoal vende bastante, reutiliza bastante para outros fins, quando ela já está chegando ali
próximo ao seu prazo. É como se fosse um prazo de validade que essas embalagens têm. Foi, foi determinado por essa portaria. Antes eles iam só fazendo a troca ali, e se não tivesse nenhum vazamento, beleza, continuava. Aí, depois da portaria, não. Então, embalagens novas, 3 anos, 5 anos para aquelas que podem ser reutilizadas. Ok? Reciclagem de condutores. 2 anos para a entrada em vigor do programa de reciclagem periódica para condutores de veículos. Ou seja, todo motorista que vai transportar produtos perigosos precisa fazer um curso específico, que é o MOP, M-O-P-P, que ele faz ali de 2 em 2 anos para que ele possa fazer o transporte de produtos perigosos. Nesse curso, né, nesse treinamento de MOP, ele vê, além das características das substâncias perigosas, noções de primeiros socorros, né, e é, ações de segurança, instruções de segurança para resgate, para contenção em caso de acidentes. Então, ele tem que fazer esse curso, senão ele não pode transportar esses produtos perigosos. Esses cursos costumam ser feitos no SEST, né, que é o sistema S lá da parte de transporte, do setor de transporte. Então, é feito no SEST, SERT-SENAT, né, que são feitos esses cursos de MOP, que é o MOPP, que é para transportar produtos perigosos. Revogações, depois que ela entrou, revogou as portarias 291 e 111. Caso de acidente, de derramamento, né, a avaliação da cena é o primeiro passo. Regra fundamental: todo atendimento deve começar ali pela avaliação da cena de emergência, antes mesmo de você se aproximar da vítima. O socorrista tem que ver os perigos potenciais que tem, né? Por exemplo, se tiver um risco de explosão, perigo de explosão iminente, ele não vai poder aproximar da vítima para salvar. Ele precisa avaliar para ver se vai dar tempo ou não. É essencial, além disso, escolher os EPIs corretos antes de qualquer ação. Se é um produto corrosivo, ele vai ter que usar luvas. Luvas específicas para produtos corrosivos. Não é qualquer tipo de luva. Um calçado que seja resistente, um uniforme que seja resistente, né? Se for um produto que está em baixíssima temperatura, né? Está tendo um vazamento ali, ele é baixíssima temperatura, ele tem que usar um traje especial. Ao mesmo tempo, se for um produto que aumente a temperatura, um gás em alta temperatura, ele tem que usar a vestimenta correta. Então, ele precisa entender isso daí antes de resgatar. Então, aí o socorrista vai avaliar a cena. Avaliar, isolar a cena do acidente, para depois começar a fazer os seus primeiros socorros, os primeiros atendimentos ali, a retirada mesmo das vítimas. E se vocês lembram, na aula passada, eu passei um vídeo de um caminhão que tombou, né? Estava carregando combustível e, de repente, espalhou fogo para todo lado. A avaliação da cena ali é muito importante, porque, como era uma ladeira, além do próprio escoamento normal que tem do derramamento do combustível, ainda teve combustível descendo, né, aquele morro lá, e foi pegando fogo depois. E desceu para a vegetação, pegou fogo em tudo. As pessoas que estavam ali ao redor pararam em uma distância perigosa. Estava próximo, porque na hora que o caminhão deu o primeiro estouro, né, os que estavam mais próximos ali, se não se machucaram, foi por pouco. Porque tem que avaliar a cena. Então, teve um caminhão tombou, gente, vaza, não fica perto. Né? Que tem gente que o caminhão tomba, eles vão, principalmente desse produto perigoso, que vocês
né, talvez não saibam o que é aquele produto. Até onde vai se tiver um vazamento. Por exemplo, o gás a gente não enxerga, o gás não tem cor. Alguns têm odor, outros não têm, né? E tem gases perigosos que não têm odor, né? Você está lá, de repente você cai, você desmaia. Né? Um exemplo, o monóxido de carbono, ele não tem cheiro, ele não tem cor, e ele está presente aí no ambiente. Né? Se tem um vazamento, você vai respirando ali, você não vai identificar que tem esse gás. Então, desmaia. Então, se tem um caminhão, alguma coisa, algum acidente, gente, afasta. Né? Afasta, fica longe, porque a gente não sabe qual produto que é. Saiba qual produto, se eu souber qual produto, né? Tem que respeitar as distâncias, a delimitação ali da equipe de resgate. Realidades das estradas brasileiras. Né? A gente tem uma carga por minuto ali, ou seja, né, mais de uma por minuto passa nas rodovias brasileiras. Então é muita carga perigosa, muito produto perigoso sendo transportado. O nosso país é muito grande. A gente tem um ramo industrial até grande, até bom. Então, assim, trabalha-se com muitas substâncias perigosas. O Brasil trabalha com explosivo, trabalha com oxidante, trabalha com inflamável, gasolina, gente, gasolina é transportada o tempo inteiro. A gente tem uma grande variedade de produtos perigosos sendo transportados, e são transportados por caminhões, por rodovias. Nós não temos tantas outras formas de transporte para esses produtos. A gente tem aí caminhão, rodovia. Existem muitas cargas perigosas aí, né, sendo transportadas nas estradas, e a gente tem muito acidente, né? Então, todo cuidado é pouco. A questão das estradas. As estradas não estão bem conservadas. As pessoas que trabalham, às vezes, não descansam, estão viajando aí, o caminhoneiro está rodando aí 24 horas seguidas. Ele não pode fazer isso, mas ele faz. Então, a estrada, gente, é perigosa. A gente tem que tomar um cuidado, né? Que a gente não pode ser mais um risco. Não pode aumentar o risco nas estradas. E também tem que ser cauteloso para que não se envolva em acidentes. E uma carreta, um caminhão, a gente bate num carro de passeio, não é nada para carreta, para caminhão. Né? Pega essas bitrem, aí, essas carretas com duas caçambas, né, que transportam aí ó do Brasil inteiro, ou daquela lá, ela amassa um carro de passeio e vira uma latinha. Agora imagina com produto perigoso. Então, tomar muito cuidado com essa realidade da estrada perigosa. Esse cuidado aí para não envolver em acidente, não aumentar os acidentes, né? Vai com o carro, vai sair com o carro, faz uma manutenção, faz uma revisão antes de sair para a estrada, tá, gente? Porque tá perigoso. Cada dia que passa tá mais perigoso. Né? Agora o pessoal tá pegando mais, né? Tá fiscalizando mais a questão do descanso dos transportadores, né? Dos motoristas, né? Que agora eles são obrigados a parar. Deu uma carga horária dele, ele é obrigado a parar, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que empresas menores, pessoas que trabalham por conta, que não são fichadas, né, não tem ali uma carteira assinada, às vezes não seguem. Né? A pessoa ali tem um caminhão, tá transportando por conta própria. Não vai seguir direitinho, né, tá? Então, sempre tomar muito cuidado. Principalmente aí na questão de cargas de transporte de produtos perigosos. Precisa de atendimento em caso de acidente. Chegando no local, primeiro, manter uma distância segura e olhar o vento. E sempre ficar, né, tentar ficar de costas para o vento, para evitar a inalação de fumaça, vapores ou gases que podem se desprender desse produto perigoso que teve o derramamento.
Então, ficar ali, né, de costas para o vento levar embora a contaminação em uma distância segura. 2, identificar o produto. Olhar o painel de segurança, o rótulo de risco, perdão, para ver qual tipo de produto que está, que aquele caminhão, né, estava transportando. Se é um líquido inflamável, se é um sólido, se é um gás, certo? Porque através dessa identificação, você vai saber se pode ou não se aproximar e se o risco ali é maior ou não, risco de incêndio. Você, pela classificação ali, você sabe se é ou não. Se for um produto inflamável, o risco de incêndio é altíssimo. Né? Do caminhão explodir, tudo, o risco de incêndio é altíssimo. Então, identificar o produto. Depois, isolar a área. Afastar todo mundo, né? Verificar ali o guia correspondente e evacuar a área comprometida. Então, isolar a área. E o 4, decida sobre a sua entrada. Verifique os EPIs necessários, sua capacitação da ação e nunca toque no produto derramado. Vai pegar, né? Pisar nele, talvez você pise, mas com os EPIs corretos ali. Não vai tocar no produto que está derramado ali, que ele pode ser corrosivo, ele pode estar ali lesionando as suas vidas. Painel de segurança, identificação visual. Os veículos que transportam ali o produto perigoso, segundo a lei, tem que ter esse painel de segurança visível. Ele tem a cor laranja, né? E tem o formato ali de 30 por 40 centímetros. Isso é lei, tá, gente? Então, todos vão ser da cor laranja e com essas dimensões, de 30 por 40. Né? Os dois números da parte superior, a gente sabe que é o número de risco, e da parte inferior é o número da tabela da ONU, que vai classificar ali qual que é esse produto. E essa tabela é internacional. Aqui a gente já viu, né? O primeiro algarismo, a gente vai ver o risco, se ele é um gás, se ele é um líquido inflamável, se ele é um sólido, se ele é um oxidante. O segundo e o terceiro, né, são ali para completar esse número de risco. Né? Se for um 0, não tem risco. Se for um 1, explosivo. 2, emanação de gases. 3, inflamável. 5, oxidante. 6, tóxico. 8, corrosivo. 9, ele pode ter uma reação violenta. Né? Como eu falei para vocês, o número deve ser lido, né? Por exemplo, 336 e não 336. Agora eu vou passar o vídeo para vocês sobre o número de risco, né? E como é que a gente faz para decifrar qual que é. Só um minutinho. Tá, gente? E vocês têm que ouvir o áudio dele. Tá compartilhando. Vou iniciar o vídeo, aí se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam, por favor. Você provavelmente já deve ter visto enquanto viajava pelas estradas. Tá dando para ouvir? Legal. Vou continuar. Então ele é rapidinho, tá, gente? 4 minutos. Aquelas placas coloridas em alguns caminhões. Você sabe do que essas placas se tratam? Se não, fica aí que eu já vou te explicar depois da vinheta. Um veículo que transporta cargas precisa ser específico para essa atividade e também precisa seguir algumas regras com o objetivo de otimizar o serviço de transporte e evitar problemas maiores. Portanto, veículos especiais para transporte de produtos perigosos não seriam diferentes.
Eles precisam de dois elementos para simbolizar e caracterizar o material carregado. São eles: o rótulo de risco, aquela placa em forma de losango com símbolos e cores variadas, e o painel de segurança, que é a placa retangular na cor laranja com o código. Esses elementos ajudam bastante em casos de acidentes envolvendo os veículos que transportam materiais perigosos, sendo possível tomar atitudes mais seguras em relação ao tipo de produto durante a prestação de socorro. Vamos então conhecer melhor essa simbologia. O rótulo de risco, que é a placa em forma de losango, possui cores, símbolos, números e textos variados, que são referentes à natureza, o manuseio e a identificação do produto. No rótulo de risco, cada cor possui um significado. Vejamos essas cores. Vermelho é inflamável. Verde é referente ao gás não inflamável. Quando é laranja, é explosivo. Se for amarelo, oxidante. Amarelo com vermelho, peróxido orgânico. Azul é igual a material perigoso quando molhado. Branco é o tóxico ou infectante. Branco com preto é o corrosivo. Amarelo e branco é o elemento radioativo. Temos também o branco com vermelho, que significa combustão espontânea. Na cor listrada vermelha com branco é um sólido inflamável. O meio branco e meio listrado preto e branco se trata de substâncias perigosas diversas. Além dessas cores e do nome, temos também um desenho chamado de pictograma, que simboliza o risco em questão e o número indicando a classe e a subclasse do risco. Diferentemente do rótulo de segurança, o painel de segurança aparece apenas na cor laranja. Podemos dividir essa placa em duas partes, a parte superior e inferior. Na parte superior temos o número do risco, que possui de 2 a 3 algarismos. Cada um deles com significado. O primeiro algarismo indica a classe do risco, onde 1 é explosivo, 2 representa os gases, 3 líquidos inflamáveis, 4 sólidos inflamáveis, 5 substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, 6 substâncias tóxicas infectantes, 7 materiais radioativos, 8 substâncias corrosivas, 9 substâncias e artigos perigosos diversos, e se for a letra X, significa que aquele produto é reagente à água. Quanto ao segundo algarismo, se este for 0, indica que não há nenhum risco secundário além do referente ao primeiro algarismo, como por exemplo se for o 1, que é explosivo. Se o primeiro algarismo se repetir, significa que o risco é aumentado. Se o número for triplicado, meu amigo, significa que o risco é altamente perigoso. E logo abaixo temos o número ONU, uma espécie de RG dos produtos químicos. Esse número é um padrão internacional e foi definido pela Organização das Nações Unidas, como o próprio nome já nos diz. Esse número, representado por 4 algarismos, identifica e diferencia os elementos químicos. Este foi apenas um pequeno resumo repleto de generalizações com o objetivo de deixar o vídeo mais didático. Então, até semana que vem, até o próximo. Sim, pessoal, eu vou colocar o link lá para vocês também. É uma resumida boa. Um exemplo aí de identificação, né? A gente tem ali, por exemplo, no painel, a numeração 423 na linha superior e 1428 na linha inferior. Então, o X aqui vai dizer para a gente que ele reage com água, esse produto, né? Então, ele vai ser perigoso quando molhado. O número 4 traz para a gente que é um sólido inflamável. O 2 significa que ele emana gás. E o 3, que ele é inflamável. De baixo aqui é o número da ONU, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, o 1561 é um trióxido de arsênio. 1466, nitrato férrico. 122, metaldeído. 1033, éter dimetílico. Essa tabela, gente, ela é enorme.
né? Depois eu vou colocar também para enviar para vocês, né? Que aí cada número aí é um produto, é uma substância. Então tem muitas. De baixo, a gente não, só vai conseguir saber qual que é a substância olhando nessa tabela da 1, certo? Porque não tem ali, o número 1 é para isso, o número 2 é para isso. Não tem. É uma classificação da ONU mesmo. Outro exemplo, né? Outros exemplos aqui. O primeiro exemplo, 993257. Na primeira linha, né? Classe do risco, é a classe 9. Na classe 9, a gente viu que são outros produtos perigosos que não foram encaixados nas anteriores. Então, substâncias perigosas diversas. Número de risco 99. Como o nosso segundo algarismo é 9, teve a repetição do primeiro, é porque o risco dele está aumentado. Então, ele né, tem um risco alto. O número de baixo é o número da ONU, né, que vai ser específico daquela substância. Então, a descrição aqui, né, ele vai ser um líquido a temperatura elevada, a 100 graus ou mais, incluído metais fundidos e sais fundidos. E eu tenho um risco alto, porque eu tive aqui a repetição do número. Na outra plaquinha, né, 33 e 3475, a classe do risco é o 3, que é um líquido inflamável. Como é 33, é um líquido muito inflamável. O número da ONU dele é o 3475. Essa numeração aqui, pessoal, refere-se a uma mistura de etanol e gasolina, ou uma gasolina com um alto percentual de álcool, que é muito comum da gente ver nas estradas, né? Os caminhões-tanques que estão fazendo o transporte de combustíveis. Vai ser muito comum vocês verem essa daqui. Agora, os rótulos, que são aquelas plaquinhas em forma de losango, né? No vídeo, o rapaz já introduziu aí para a gente, já mostrou a questão das cores. E esse rótulo ele vai trazer mais informações sobre o produto que está sendo transportado, né? E a gente consegue ver de longe, que às vezes ali o número da ONU, mas eu não sei qual que é. Agora, no rótulo de risco, devido aos pictogramas e às cores, você já consegue identificar melhor qual que é esse produto perigoso que está sendo transportado. A classificação dos produtos perigosos no Brasil são determinados pela Portaria 291 de 1988 e segue os parâmetros da ONU, onde esses produtos aí foram divididos em 9 classes. Aqui estão as nossas classes. Classe 1 são produtos explosivos. Então, todo caminhão que estiver transportando um produto explosivo vai ter essa classe, a classe número 1. E vai ter, como a gente viu, né, no vídeo, a cor laranja, a plaquinha. Ok? Classe 2, pessoal, é os gases, né, inflamáveis comprimidos, não tóxicos ou tóxicos. Eu vou trocar a tela aqui para que a gente possa ver imagens reais. Mas, só um momento. Só um minuto, pessoal. Deixa eu tentar aumentar aqui o zoom da tela. Fica melhor para a gente. Então, aqui, pessoal, aqui a gente tem as cores também. Além da classificação, nós teremos as cores. Classe 1, explosivo. Então, vai ser laranja. E a gente tem a imagenzinha aqui, o pictograma. O pictograma vai
é uma imagem, né, que vai dar para a gente ali a definição do que é, né? Um explosivo é uma bolinha sendo detonada ali, uma bolinha sendo explodida. Então, quaisquer explosivos que sejam transportados terão essa plaquinha laranja. E embaixo tem a classe 1.1, um explosivo perigoso. Classe 2, a classe 2 são os gases. Aí tem as cores, pessoal. Gás inflamável, vermelho. E aqui embaixo, 2.1, porque é um gás. 2.2, gases não inflamáveis, amarelinho. Amarelinho, perdão, verdinho, né? Ali, ó. E tem a imagem diferente aqui. Ele não é inflamável, ele é um gás, é um cilindro, o pictograma, né? Como se estivesse vazando aqui um cilindro de gás, só que ele não é inflamável. Então não tem pictograma aqui, imagem de fogo. Ele não pega fogo, né? E aqui embaixo vem o número, 2.2. Gases tóxicos. O que é tóxico vai ser branco. A plaquinha é branca. Como é tóxico, tem o pictograma aqui, ó, da caveirinha, né, e os dois ossinhos ali, que é tóxico, é veneno, né? Você já deve ter visto, veneno bem com esse pictograma. Só de olhar essa imagem, você sabe que é perigosa para a sua saúde, né? E ali embaixo, a numeração, 2.3. Ok? Classe 3, líquidos inflamáveis, né? Vai ser vermelho, porque é inflamável, né? Tem o foguinho, porque é inflamável, vem escrito o que que é, né? Se é líquido, se é sólido, e aqui embaixo o número 3. Classe 4, já são os sólidos inflamáveis, né? 4.1, sólidos inflamáveis, então aqui, né, o pictograma, a cor listradinha de branco e vermelho, né, para falar que é um sólido inflamável. 4.2, sujeitos à combustão espontânea, e tem essa metade branca, metade vermelha, e aqui o 4.2. E o 4.3, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. Então, perigoso quanto molhado. Ele vai ser da cor azul. Um exemplo aqui, ó, é o sódio. O sódio é perigoso quando molhado, né? E ele pode ser transportado aí em forma sólida. Ele pode explodir se tiver contato com água. Classe 5, substâncias oxidantes, né? Peróxidos orgânicos, vai ser da corzinha amarela. 5.1 ali as oxidantes, vai ter o pictograma do perigo, né, do veneno. E o peróxido orgânico, ele vai ter um pictograma específico. Na classe 6, né, substâncias tóxicas. 6.1, substâncias tóxicas, né, plaquinha branca, a caveirinha aqui. 6.2, infectante. E tem o símbolo aqui, o pictograma do infectante. Classe 7, material radioativo. Vai ser a plaquinha amarela e branca, o número 7 aqui, o símbolo, né, o pictograma do radioativo. Classe 8, substâncias corrosivas, né? Tudo que é corrosivo vai ter esse pictograma e vai ser branquinho com preto, né? Meio a meio, igual tá aqui. Aqui no corrosivo a gente vai ter o ácido sulfúrico, a própria soda cáustica, né? São corrosivas. E a classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos. São aqueles que não foram, né, classificados nas classes anteriores. Essa tabela também eu vou mandar para vocês, porque não tem na apostila. Eu vou mandar essa tabelinha aqui para vocês também. Tranquilo até aqui?
Beleza. Aqui no slide ficou pequenininho, por isso que eu abri em outro site ali. Mas tudo que estava naquele site tem nessa tabelinha aqui que está no slide de vocês. As cores, tudo direitinho. Um slide branco aqui. Recursos e informações adicionais. A gente tem aí o Manual de Emergência da ABQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, que é agora, esse manual, ele é obrigatório nas viaturas de resgate e essencial para os profissionais de segurança, né? Esse manual, ele vai ter ali como você vai proceder em emergências químicas, né? Emergências com produtos químicos. Então, esse manual de emergência, ele é muito bom, né? Porque ele vai te dar ali um norte. O que você pode fazer, o que você não pode. Tem substâncias que você não pode jogar água. Tem substâncias que você tem que jogar água. Hoje em dia, já existem substâncias para serem utilizadas em primeiros socorros que neutralizam as substâncias perigosas. Não sei se vocês já ouviram falar do difoterine. O difoterine é uma solução, né, uma substância em forma líquida, em uma solução, que neutraliza mais de 1.400 substâncias perigosas ao ser humano, né? Então, ele é vendido aí em galões não, em cilindros, em spray pequenininho, e até mesmo em forma líquida para você utilizar nos olhos, né, caso ocorra algum contato com substâncias químicas. Então, tem ele para 1.400 substâncias. Então, por exemplo, a pessoa entrou em contato com ácido, ela pode utilizar o difoterine, porque o difoterine ele vai neutralizar o ácido. Então, o difoterine ele vai ser mais eficiente do que a água nesse caso. Porque o ácido, se você jogar água, ele vai reagir com a água, vai queimar mais ainda a pessoa. Tem que jogar água demais para que retire o ácido, mas antes de que ele seja retirado, ele vai estar, né, machucando a pessoa, né, queimando a pele da pessoa. O difoterine, ele sequestra as moléculas do ácido, ele pega as moléculas ali e não deixa elas reagir com o corpo humano. Então, já existem substâncias, formas de agir, né, que trazem para a gente uma segurança maior, né, um primeiro atendimento ali melhor, né, porque antigamente não tinha. Né, antigamente a pessoa que tinha contato com o ácido ali jogava água. Jogava água e isso ia machucando a pessoa, ia indo embora um pedaço da pessoa, da pele da pessoa ali, porque não tinha uma substância. Agora já tem. Então, assim, a importância de conhecer as substâncias e os recursos que a gente tem, né? O difoterina agora ele é muito utilizado nas indústrias, né? Não somente na parte de transporte de cargas, aí, mas também nas indústrias, como o primeiro socorro, substância utilizada no primeiro socorro. Então, sempre ter essas informações. Outros recursos, a gente tem o guia técnico da CETESB, que tem informações também detalhadas sobre os produtos perigosos disponíveis para consulta e orientação em caso de emergência. Além do nosso FDS, da nossa ficha de dados de segurança, né? Quando o motorista vai transportar essa carga, ele tem que manter com ele a nota fiscal do produto, para saber quantidade, tudo, e o FDS, né? A antiga FISPIC, que é a ficha de dados de segurança. Nessa FDS vai ter todas as informações também quanto a primeiros socorros, quanto à reatividade, né? Em outra disciplina a gente já viu
Agora eu não me lembro se foi no módulo passado, mas essa questão aí do da FDS, né, não sei se vocês têm conhecimento dela, aí, ela traz tudo que eu preciso de informação sobre aquela substância. Então vai ter de primeiros socorros. Além disso, nos caminhões precisam ter frases de segurança, frases de alerta, né? São padronizadas para substâncias para orientação adequada no manuseio e transporte, né? Então vai estar lá, perigo, não é inflamável, vai estar lá, reage com água, além, né, da nossa plaquinha e do rótulo de segurança, né, vai ter também frases de alerta nesse caminhão, nessa unidade de transporte. Lembrando aí que todo cuidado é pouco, então esse transporte de cargas perigosas exige da pessoa responsabilidade, atenção, conhecimento e respeito às normas de segurança. A identificação correta desses produtos aí ajuda no momento de adotar ali procedimentos para salvar vidas nos primeiros socorros. E não somente a questão das vidas humanas, primeiros socorros, também tem as questões ambientais, socorro ambiental, certo? Lembrar sempre aí que a vida é uma só. Então, tem um acidente, vocês, técnicos de segurança, vocês vão ter que ir até o local. Analise o local, tá? Olhe em volta. Sempre pensa antes de agir, porque, né, uma coisa que acontece muito aí, você tem o treinamento de primeiros socorros, sabe o que tem que ser feito, mas ali no momento de um acidente, o coração vai querer falar mais alto, a emoção vai querer falar mais alto. Então respira, se segura, tá? Porque por mais que você queira ajudar, tem o momento certo e a forma certa de ajudar. Então, assim, por a gente ter envolvimento com a pessoa, né, com o colega de trabalho, em caso de acidente, alguma coisa assim, fica mais difícil. Mas sempre para antes e pensa e observa o cenário. Qualquer acidente, né, não só com produtos perigosos, sempre observa o cenário. Vê o que que tem ali, né? Analisa o risco, os riscos que tem naquela cena, naquele local ali, antes de tomar qualquer decisão, certo? Lembrar sempre que a vida é uma só e que ela não tem preço, né? Não tem como, não existe um preço que pague uma vida. Então, sempre aí, tomar cuidado. Certo, pessoal? Então, a gente conclui a disciplina por aqui. Foi muito bom trabalhar com vocês. Em caso de dúvidas, estou à disposição. Pode me mandar ali, pode mandar para a tutora, que ela me passe. Espero que vocês, né, tenham aprendido aí, né, algumas coisinhas sobre a questão de armazenagem, manuseio e transporte de produtos perigosos. Bom, muito obrigado, pessoal, e a gente vai se falando, vai se vendo aí nas outras disciplinas. Bom, muito obrigado, boa noite, até a próxima aula. Falou, Alisson, um abraço. Um abraço a todos Falou, nós aí Nils. também. Obrigadão, um abraço. Beleza. Até mais.